Casamento funciona? Essa é uma reflexão interessante, né? Eu já tenho trabalhado com casais há alguns tempos, inclusive eu lembro de uma série de seminários que eu fiz numa unidade da igreja que eu participei aqui no município de Cariacica, e um assunto que a gente abordou lá, que eu acho muito interessante para a sua reflexão, né? Nessa questão, a princípio, deixa eu posicionar isso, né? Eu acredito no casamento como uma instituição que funciona, tá? Mas eu entendo que o objetivo dessa união é para ser feliz. Ou seja, a relação do casal deve aumentar a minha felicidade. Ou seja, deve criar possibilidade de coisas que fiquem numa situação melhor do que se eu não tivesse. E aí vem uma questão que eu tenho visto que tem sido um entrave, foi um assunto, inclusive, que eu tratei nesses seminários, né, foram vários. Um dia eu trabalhei esse tema, que é a depreciação. Então, a depreciação, inclusive Freud tem uns textos bem interessantes falando sobre essa maneira da gente falar de forma positiva a respeito do outro. A relação, ela tem seus conflitos, isso é normal, as pessoas não precisam pensar igual, né? Inclusive, eu trabalhei aqui numa live que está no Instagram sobre esse processo de comunicação que eu te recomendo dar uma olhada lá. Mas as pessoas têm essa dificuldade. Agora, quando elas têm essa dificuldade, elas começam a depreciar o cônjuge, né? Primeiro na cabeça, começam a pensar, porque todo mundo acredita que está certo. Você está certo, não está? Pensa bem. Quem está errado é o outro, não é? Ou não? Todo mundo normalmente pensa que está certo. Esse aqui está certo, esse aqui está certo. Um fala que o trem é para cá, e outro fala que o trem é para cá, e os dois estão certos, como é que fica isso? Não tem como funcionar. Essa competência para escutar, olhar ao lado do outro, e chegar a um caminho do meio, aqui, vamos dizer, né? Tá bom, nem para lá nem para cá, não. O caminho certo, o caminho que a gente vai trilhar aqui juntos é esse aqui. Então isso aí é o ideal, mas o que comumente acontece e por que os casamentos normalmente fracassam? Você tem uma opinião diferente do seu cônjuge, você não consegue entrar em acordo aqui, você começa a depreciá-lo na sua mente, você começa a pensar mal dele e faz uma cagada às vezes maior ainda, você deprecia o teu cônjuge com teus filhos. Né? Você vai lá e fala mal do parceiro. Isso, inclusive, quando os casais estão separados, né, esse tipo de alienação parental, tá? Quando você deprecia o seu cônjuge, né, ou ex-cônjuge, com os filhos, você pode até perder a guarda. Olha que a lei, inclusive, entende que isso é uma coisa muito ruim. E é mesmo. Tá? Então, a solução para isso, para que o casamento possa cumprir a sua função de ser feliz, primeiro é entender que você pode estar certo e você pode estar errado. Entende? Ou seja, não existe uma única verdade que é a sua. Pode ter uma verdade que é a do outro. Ou que vocês podem, os dois, ceder um pouquinho, um quer ir para lá, outro quer ir para cá, tá, isso está ruim. Então faz o seguinte, eu vou para você agora, com você agora, sigo esse caminho, depois você segue. Olha, é legal os dois, né? Ou então, não vamos nós dois para cá. Entende? Que é um movimento inteligente, o casal pode trabalhar junto isso aí, mas para isso você precisar, primeiro, né, parar de pensar mal do outro, que é a depreciação, e começar a entender que o outro tem crenças que justificam essa maneira diferente da sua, que não são as suas. E aí você tentar entender esse outro mundo e os dois fazerem isso. Com essa possibilidade de entendimento, pensando de forma positiva, igual quando você estava... Normalmente quando a gente está namorando, né, a gente tá apaixonado, então você idealiza, que maravilhoso, depois vai que não é nada disso, né? Mas entende que não é não, a realidade é agora que você está vivendo aí. Mas você já viu coisas positivas no teu cônjuge, você não depreciava quando você namorava e quando estava apaixonado. Então entende que ainda tem coisa positiva, um no outro. E aí, entrando nesse acordo. Então, fechando a ideia, casamento funciona? Sim. Se os dois contribuírem com isso. Porque também não adianta um estar para cima. A gente ouviu uma declaração muito interessante, né? Casal que nunca briga é normalmente porque ele cobre o outro, né? Vamos dizer assim, um é omisso. Entende? Não é a questão de nunca brigar. Não é nunca ter diferença. Claro que tem que ter diferença. Vocês pensam diferente. Vocês têm mundos onde vocês foram construídos diferentes. Mas a hora de chegar junto aqui é não depreciar a questão do outro. E especialmente não fazer essa besteira com os filhos, tá bom? Então aqui nós vamos entender um mundo do outro e aí nós podemos construir um relacionamento que vai cumprir essa função do casamento de proporcionar uma maior felicidade para cada um
desses dois sujeitos aqui. Tá certo? Então funciona, mas precisa trabalho. Precisa gestão de pensamento. Precisa cuidar quando você começa a pensar besteira um do outro. E fala, bom, tá certo. Até fiz um vídeo outro dia falando sobre isso, né? Pode ser realmente isso, mas pode não ser. Pode ser que eu é que estou errado. Ou não pode? Você está sempre certo? Ou às vezes você está errado? Entendendo isso, para de depreciar, começa a colocar coisa positiva sobre o outro, que isso é possível. Então, é legal que os dois façam isso, né? Nada de, ele é o bonzão, não sirvo para nada. Não, os dois juntos, né? Tá, eu acerto, eu erro, nós vamos construir juntos o caminho que nós vamos trilhar. E aí o casamento funciona. Beleza? E para não esquecer, compartilha esse negócio com o povo, aperta o sininho aí, notificações, tá bom? E aí você pode continuar acompanhando aqui o canal e tendo informações, sendo notificado, tendo sempre mais recursos para você ser feliz na tua vida pessoal e conjugal e familiar. Um abraço.